Vamos começar hoje então! Nós estamos no 107º dia. Eu quero começar hoje cantando pra você. Ai, uma música maravilhosa. Tem que cantar, gente, porque tá colocando as músicas, o YouTube tá parando os vídeos, não pode. E eu quero hoje encher a sua vida do que tá aqui dentro da minha vida, sabe? A boca da gente, ela só vai falar daquilo que tiver cheio o nosso coração. É o que diz a palavra do Senhor a respeito disso, né? E tem um hino maravilhoso, tem várias versões dela, várias pessoas cantando, que diz assim, o título dele é Nada Mais. Aí diz assim: eu só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti e nada mais. Eu só quero isso. Nada mais. Eu desejo isso pra você, que você também não queira mais, nada mais além. E o que ele tá falando? Ele não quer nada mais além do que estar com o Senhor, né? Ele diz que está envolto à presença do Senhor. Aos pés do Senhor é onde ele quer estar, sabe? Hoje eu faço esse convite especial para você, para que a sua maior vontade, para que o seu maior desejo seja realmente estar com o Senhor. Olha, gente, estar com o Senhor é algo que é incomparável a qualquer outro lugar ou pessoa que você possa escolher estar. Amém? É lícito todas as coisas, né? Claro que é muito bom nós estarmos com pessoas. Eu não estou dizendo isso aqui, eu só estou dizendo para você que existem coisas que realmente são imprescindíveis, assim, nós não podemos substituí-las por outra coisa. E uma dessas coisas, sem dúvida, é estar na presença do Senhor. Amém? Ah, eu sei que você gosta do mal feito, só porque eu comecei cantando, você tá aí rindo, falando, né? Não, Mayra, pelo amor de Deus, não canta mais não. Melhor dar um jeito de colocar uma música aqui. Mas é só mesmo para expressar para você o tanto que meu coração é grato ao Senhor e o quanto meu coração anseia estar com Ele. E através das palavras que saem da minha boca, queridos, claro, encorajar você a estar também com essa sede, com essa fome de buscar e conhecer ao Senhor, sabe? Hoje, antes de chegar aqui, o Senhor falava ao meu coração, né? O Deus El Shaddai, isso borbulhando em mim, eu ouvi uma ministração, né? E falava sobre isso, o Deus El Shaddai, o Deus mais do que suficiente, queridos, um Deus que faz muito mais além daquilo que nós podemos pedir ou imaginar. De verdade, Ele não falha, sabe? As pessoas falham, as pessoas podem fazer promessas para você e falar coisas para você, daqui a pouco elas podem voltar atrás, porque as pessoas são assim, mas o Senhor não é assim. O nosso Deus não muda, Ele não pode ir contra a sua palavra, Ele é um Deus que vela, né, por cumprir a sua palavra. Então, por isso, eu encorajo você a buscar mais do Senhor, mais intimidade, mais a sua presença. Talvez você se sinta indigno, sabia? Ou indigna, né? Por conta de coisas que você falou, coisas que você fez, mas eu queria te dizer que um coração realmente quebrantado e contrito, quando se aproxima dele, um coração sincero, ele não rejeita. Então, seja qual for o teu problema, seja qual for o desafio que você tem enfrentado todos os dias da sua vida, que você possa se achegar a Ele com confiança, crendo que os seus ouvidos não estão cerrados, tampados, para que não possa te ouvir. Crendo que as suas mãos não estão encolhidas para que não possa te abençoar. Não, as mãos dele estão estendidas sobre ti, sobre a tua vida, sobre a tua casa, e ele quer sim abençoar você, ele quer sim mudar a tua história, ele quer sim fazer do ano de 2021 o melhor ano da tua vida, mas depende de você, não depende do Senhor. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Nós é quem devemos ter mais um tempo de qualidade com o Senhor, sabe? Enquanto eu falo isso para você, queridos, acreditem, essa palavra é uma palavra viva, né? E essa palavra também, ela nos diz que ela é como uma faca afiada de dois gumes, ou seja, ela corta dos dois lados. Então ela tá cortando para você, mas ela também fala comigo, com toda certeza. Então nós devemos fazer isso, nós devemos ter esse tempo de qualidade, de busca mais intensa com o Senhor, tá bom? Esse é o meu convite para você, esse é o meu encorajamento para você desde já. Eu quero orar pela sua vida antes de nós adentrarmos na palavra. Como eu dizia para você, hoje nós já estamos no 107º dia, 107 dias de propósito.
Gente, hoje tá um negócio imperdível, porque nós vamos falar do profeta Elias, já vai aparecer Eliseu, tem tanta coisa acontecendo aqui, gente, você não pode perder, não pode, fica aí comigo, é tão rapidinho o nosso resumo, e eu queria lembrar você que eu todos os dias estou aqui com você, e o que eu faço com a Bíblia? Eu faço o seguinte: a gente está seguindo um cronograma. Esse cronograma diariamente tem capítulos que nós precisamos ler, ok? Por exemplo, hoje nós vamos falar aqui sobre 1 Reis, o livro de 1 Reis, capítulo 18 ao 20. Então, 18, 19 e 20. Eu pego esses capítulos e faço aquele resumão para você, enxugo para você, te conto de uma maneira bem fácil e descontraída para você absorver tudo. E eu te digo, dá certo, é muito bom, porque quando você vai fazer a leitura, dependendo da tradução da tua Bíblia, gente do céu, que eu faço isso. Eu não sei se eu já te contei, mas eu uso a Bíblia, essa versão viva aqui que eu já contei pra vocês, que é uma versão ótima, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Instagram, Facebook e YouTube, ó. Tô mostrando pra vocês. Eu uso essa versão viva porque ela é uma linguagem fácil. Mas ainda assim, o que eu faço? Eu uso outras traduções, né? Às vezes Almeida corrigida e atualizada. E dependendo da sua versão, meu Deus, dá um nozinho assim, às vezes, sabe? Então é necessário você buscar realmente saber o contexto para você entender tudo direitinho. Aí o que eu tô fazendo para você? O que eu tô fazendo para você? Para você não ir pesquisar em várias Bíblias, eu venho aqui e te conto resumindo o que tá acontecendo ali, porque aí depois, quando você for fazer a leitura daqueles capítulos, já tá bem mais legal de você entender que é o que acontece, né? O que acontece. Depois, quando você vai fazer a leitura, já tá bem tranquilo. Você fala, meu Deus, a Mayara falou sobre isso. Entendi. Porque eu uso linguagem fácil mesmo. Às vezes tem palavras mais formais, né? E eu trago uma linguagem mais fácil e simplificada para você. Por quê? O nosso propósito aqui não é um curso de teologia. O nosso propósito aqui é conhecer mais ao Senhor. E sabe, o nosso Deus, ele é um Deus simples. Ele é um Deus simples, ele é um Deus fiel, ele é um Deus amoroso, maravilhoso. E ele quer se revelar a nós, sabe, queridos? E com tudo isso, a maneira que ele quer se revelar, é claro, é de uma maneira que você possa entendê-lo. Então esse é o meu objetivo para estar aqui com você durante esse ano de 2021, tá bom? Fazendo desse ano o melhor ano da sua vida, claro. Para quê? Você vai conhecer mais ao Senhor, vai ser liberto de toda mentira, de todo sofisma, e você vai aprender como ser uma mulher melhor, como ser um homem melhor, como seguir o teu ministério de acordo com o que a palavra diz, e assim vai, sobre todos os assuntos que nós pudermos abordar aqui, que eu queria só te falar. A Bíblia fala sobre tudo. Sobre tudo. Fala também. O que você puder imaginar aí agora, a palavra do Senhor fala a respeito. Então, por isso eu encorajo você vir conhecer esse livro aqui, ó, que é poderoso, que é vivo, viu? Vivo e eficaz, a palavra de Deus, tá bom? Vamos orar então? Podemos? Vamos orar. Pai, eu te agradeço pela vida desse homem e dessa mulher. Pai, obrigada porque nós estamos aqui mais um dia. Apesar das circunstâncias, apesar, Pai, das situações que tentam vir para nos desanimar e nos parar, nós somos tão gratos ao Senhor por tua bondade, por tua fidelidade, por tua misericórdia, pela graça, Senhor, que é disponível em nossas vidas. Obrigada. Obrigada por tantos livramentos. Obrigada, Senhor, porque estamos vivos. Obrigada, Pai. Muito obrigada. Nós somos tão gratos. Nós nesse momento realmente exalamos gratidão do nosso coração a Ti. Obrigada, obrigada, Senhor. Nós oramos agora e te pedimos no nome de Jesus, Pai, que toda resistência, que toda ansiedade, preocupação, que toda mentira do diabo, que toda cilada, Pai, que todo prato, Senhor, que todas as armas preparadas do inimigo contra nós, Pai, não prosperem, em nome de Jesus. Todo mal preparado do inimigo contra as nossas vidas, Pai, cancelados e anulados na autoridade que há no nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Nós oramos, Pai. Oramos e pedimos a Ti, seja conosco, Pai. Nos fortaleça, nos ajude a prosseguirmos, nos ajude, Pai, a vencermos esse desafio de estarmos juntos, Pai, até o dia 31 de dezembro, Senhor. Te conhecendo mais, Senhor, recebendo instruções que vêm do Senhor. Pai, abre o nosso entendimento, nos dê sabedoria, discernimento, Pai. Abre os nossos olhos naturais para que eles se transformem, Pai querido, em uma visão espiritual, além da aparência, além do natural. É a oração que nós fazemos a Ti. É a oração que nós fazemos ao Senhor agora, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus. Amém? Espera só um minutinho, tá bom? Eu já tô gravando, daqui a pouquinho eu te chamo. Amém, queridos? Vamos lá então para o nosso resumão de hoje. Olha só. Nós estamos hoje em 1 Reis, como eu falei para vocês, capítulo 18, 19 e capítulo 20. Deixa eu te contar o que está acontecendo aqui. Olha só. Capítulo 18 de hoje. Vou te contar tudo o que está acontecendo de maneira rápida e resumida. Não se vá, fique aí comigo. Olha só, capítulo 18, então, você lembra que ontem o profeta Elias chegou ali para o rei Acabe, mandou uma direta para ele e teve que fugir. Você lembra disso, né? Ali ele ficou com a viúva, lembra? Houve provisão do Senhor. Lembra disso? Nós falamos sobre isso ontem, amém? Então, olha só, no capítulo hoje 18, já começa dizendo o seguinte, que após um longo período de seca, diz a palavra do Senhor, né? Qual era esse período de seca? 3 anos, após 3 anos de seca, queridos, o Senhor disse assim pro profeta Elias, vai lá agora, você vai falar com o rei Acabe. Falou para ele, vai lá e vai falar com o rei Acabe. E nessa ocasião, queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer que o povo em Samaria ainda estava vivendo um tempo muito terrível de fome, né? E na casa de Acabe tinha um profeta, tinha um homem de Deus, na verdade não era um profeta, ele era um homem de Deus que se chamava Obadias, ele era responsável ali pelas coisas do rei, ele era muito dedicado, ele realmente acreditava no Senhor, não se corrompeu, não adorava outros deuses, né? E ali, queridos, uma vez, a palavra aqui vai nos dizer que Jezabel mandou matar todos os profetas que tinha na época na cidade. E Obadias escondeu 100 profetas. Ele fez o quê? Ele separou em 2 grupos, 2 profetas, né? E durante esse período de perseguição, tentando matar esses profetas, Obadias era quem cuidava deles e alimentava eles. Olha que poderoso isso, né? Aqui faz menção que Obadias fez isso. Aí deixa eu te contar o que aconteceu aqui, resumindo para você. O rei então falou para que Obadias e ele fossem procurar um lugar onde tivesse capim suficiente para alimentar alguns cavalos, para que nem todos morressem, né? Porque a seca estava tão grande, queridos, que estava tudo morrendo. Então o rei deu essa ideia. Ok. Aí eles se separaram. Obadias foi para um lado, o rei Acabe foi para o outro lado. Só que o lado em que Obadias foi, ele deu de cara com quem? Com Elias, que estava indo já ao encontro do rei Acabe. Exatamente. Quando ele viu, ele se prostrou e falou, meu Deus, meu Senhor, você está aqui, né? Ficou feliz demais em vê-lo com toda certeza. Mas nessa ocasião, queridos, olha só o que aconteceu. O que o profeta Elias falou para ele? Falou o seguinte, olha... Vai lá, fala com Acabe que eu tô precisando falar com ele. Obadias teve medo, queridos, porque nesse meio tempo de 3 anos em que o profeta estava escondido, o rei Acabe procurou esse profeta por muitos lugares. E todas as vezes que ele chegava nesse lugar, que as pessoas falavam, não, ele não tá aqui, não passou por aqui, o rei fazia o povo jurar, porque afinal de contas, se eles estivessem mentindo, eles morreriam, né? Então, Obadias ficou com muito medo. Mas resumindo aqui tudo para você, Obadias vai, fala pro rei Acabe onde estava Elias, que Elias estava indo ao encontro dele, e resumindo para você a história aqui. Então ele realmente vai lá, fala para Acabe tudo isso, e ali, queridos, o profeta Elias vai lá. Aí, olha o que o rei Acabe vira pro profeta e diz bem assim, lá no versículo 16 já, diz bem assim, ó. Obadias foi encontrar Acabe, Elias já estava ouvindo, né? E quando Acabe viu o profeta, disse o seguinte para ele, olha só, então é você, o homem que trouxe desgraça para Israel, o rei Acabe falou para ele. Aí olha o que o profeta falou, esse profeta era ousado, olha o que ele respondeu para Acabe. Uai, você tá falando a respeito da sua própria pessoa? Por quê? Porque resumindo, né, quem tá acabando com o povo é você, que é desobediente, que tá adorando a outros deuses, né, a Baal e tudo mais. Cara, mandou uma direta para ele, eu achei o máximo isso aqui quando eu li. Tá, mas deixa eu te contar aqui qual era o intuito de Elias nessa ocasião. Você lembra daquela história, não sei se você já ouviu, do sacrifício que ali o profeta... É bem aqui que vai acontecer, vou te contar agora. O profeta Elias falou o seguinte para ele, vamos fazer assim, ó, nós vamos fazer uma coisa muito boa. Você vai reunir os profetas de Baal. Por quê? Porque você matou todos os profetas do Senhor, ficou só os profetas de Baal, né? Então você vai fazer o seguinte, você vai reunir todos os profetas de Baal aí. Nós vamos fazer meio que um desafio, tá bom? Nós vamos fazer isso. Você vai convocar esses profetas, né?
E ali eu vou também estar do outro lado. Nós vamos pegar 2 novilhos, os profetas de Baal vai cortá-los como ele quiser fazer, vai colocar ali o altar para poder sacrificar. Só que o seguinte, a gente não vai colocar nada que facilite para poder pegar fogo. Então, o primeiro Deus que responder, esse então será realmente o Deus a quem nós iremos servir. Em outras palavras, tá? Isso tudo, queridos, está aqui, ó. Versículo 21 em diante, ó. O profeta Elias disse o seguinte para eles, olha, por quanto tempo vocês vão ficar oscilando em 2 caminhos? Então vocês vão ter que se decidir. Ou vocês vão seguir o Senhor que é Deus, ou então vocês vão seguir a Baal. E ali o povo não respondeu nada. Vocês estão entendendo? Porque o profeta chegou já na ousadia e falou, vocês vão ter que decidir. Então foi quando ele deu essa sugestão para que fosse feito esse sacrifício ali, e ali quem respondesse, qual dos deuses respondesse, esse então seria o povo que o Senhor iria adorar. Tá entendendo? Aí, ok, então eles fizeram isso. Eles prepararam os novilhos, cada um preparou o seu altar, só que ele não ia acender o fogo, e ali foi o que ele sugeriu. Então vocês vão invocar o seu Deus, e eu vou invocar o nome do Senhor. O Deus que responder para acender a lenha é o verdadeiro Deus. Eu só li para frisar para você o resumo que eu fiz antes, tá bom? Pois é, vamos lá. Resumindo para você o que aconteceu, queridos, aqui eu achei até graça. Eu acho que você já deve ter escutado falar o que aconteceu aqui. Se não, lá vai, vou te contar. A palavra vai nos dizer, queridos, que eles começaram a clamar a Baal durante toda a manhã. Começaram a clamar a Baal e clamavam, porém não houve nenhuma resposta. Lá pelo meio-dia, a palavra diz que o profeta Elias começou a caçoar, a zombar deles, começou a tirar onda mesmo com eles, né? E ali ele falava, grita mais alto, talvez é porque ele esteja ocupado, talvez é porque ele tenha saído em viagem, talvez ele esteja dormindo, né? Ou quem sabe, né? Faz o seguinte, grita mais alto. O profeta Elias falava com eles, zombando deles, queridos, porque afinal de contas, eles sabiam quem ele estava, ele sabia quem era com ele, né, queridos? Foi mais ou menos isso. E sabe onde é que chegou isso? Eles, queridos, eles não só gritavam, como também se flagelavam, diz a palavra, né? Eles se cortavam e caía, escorria sangue do seu corpo, né? Sacrificando ali para Baal. Mas sabe qual é a moral da história, queridos? Ele não respondeu. Claro, ele não respondeu. Então Elias chamou o povo e disse o seguinte, agora se aproximem. Pegou 12 pedras, queridos, arrumou ali o altar. Por que 12 pedras? Para representar as 12 tribos de Israel, amém? Ele colocou ali. E, queridos, ali ele usou... A palavra vai dizer que ele empilhou a lenha, colocou o novilho ali, né, queridos? E ele fez mais uma coisa. Ele fez em volta do sacrifício, tipo uma vala, e derramou água. Ele chamou as pessoas para fazerem isso, né? E a água, queridos, escorria. Era tanta água que escorria. E caiu, inclusive, em volta dessa valinha, como se fosse uma vala em volta do altar. Queridos, ou seja, para dizer assim, cara, isso daqui não vai limitar o meu Deus. Eu vou só te mostrar que isso aqui vai... Para não dizer que estava seco, que por isso que tinha pego o fogo mais rápido. Vocês estão entendendo? Então ele fez tudo direitinho. E aí depois que ele fez tudo isso, a palavra vai nos dizer que quando já era na hora costumeira, já no sacrifício da tarde, o profeta Elias então se colocou à frente do altar e orou e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, prove hoje que o Senhor é o Deus de Israel e que eu sou teu servo. Prove que fiz tudo isso por sua ordem. Ó Senhor, responda-me, queridos. A palavra vai nos dizer então que o Senhor realmente veio um fogo, né? Diz exatamente isso. Veio um fogo do Senhor ali, queimou totalmente o novilho, a lenha, as pedras, o chão, inclusive lambeu toda a água, não sobrou nem a água, gente. Eu fico maravilhada com esse Deus. Você não fica maravilhada? Eu não fico muito maravilhada, porque o Senhor é maravilhoso mesmo. Tá. Momento de empolgação, vamos continuar. Então, como é que terminou aqui a história, queridos? Quando isso aconteceu, os profetas então de Baal começaram o quê? A fugir, né? A palavra que vai nos dizer que eles começaram a fugir. Só que o profeta Elias perseguiu eles e realmente matou, né? Todos eles que estavam ali. Ok, moral da história aqui então, para que você entenda. O rei Acabe então saiu.
a palavra vai nos dizer que logo após isso, Elias disse a Acabe para ele ir comer e beber, para ele ficar tranquilo, que estava vindo uma chuva muito forte, e o rei Acabe foi para o seu palácio, e logo após isso, Elias disse ao seu servo, vá lá, olhe para o mar, e ele olhou e não viu nada. Queridos, por 7 vezes ele mandou o seu servo ir lá para poder olhar se já estava vindo a nuvem, né, queridos? E finalmente, na 7ª vez, diz a palavra, o servo dele disse, eu vejo que de sobre o mar uma pequena nuvem vem, do tamanho da mão de um homem. Queridos, e assim, claro, né? Elias então disse, vai depressa e fala para Acabe, né? Antes que a chuva o impeça. Queridos, ok. Então, dito isso, o céu ficou escuro, com nuvens, né? Um forte vento trouxe uma grande tempestade. Acabe partiu, né, para Jezreel, que era a cidade onde ele habitava. E o poder do Senhor veio sobre Elias. E ele apertou o cinto e correu à frente do carro de Acabe até a entrada de Jezreel. Que poderoso, né? Ai, meu Deus, eu fiquei maravilhada. Tá bom, ainda não acabou. Vamos agora pro 19 e pro 20 eu vou te contar o que aconteceu. Aí você achou o quê? Que ficou tudo bem? Depois que o profeta Elias foi usado aqui pelo Senhor poderosamente, você achou que Jezabel ia fazer o quê? Bater palmas pro profeta? Não. Olha o que ela fez. Capítulo 19, deixa eu te contar. Quando então Acabe contou para Jezabel o que o profeta Elias tinha feito, por quê? Porque Acabe chegou, claro, contou os feitos, mas também contou que Elias tinha matado todos os profetas falsos, né, de Baal ali. Quando ela ficou sabendo disso, ela falou o seguinte, mandou o seguinte recado para Elias, olha, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, essa mesma hora, eu não vou fazer com a tua vida a mesma coisa que você fez com eles. Queridos, então a palavra vai nos dizer que Elias fugiu. Ele foi para Berseba, uma cidade de Judá, e deixou ali o seu servo. Depois, queridos, ele foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, e ele se deitou em uma moita de zimbro, né? Diz a palavra do Senhor, ou então talvez na tua tradução esteja um pé de giesta. Queridos, enquanto ele estava ali, infelizmente, ele pediu a morte, ele orou ali e falou pro Senhor, já basta, pai, já basta, olha, tira a minha vida, eu tenho que morrer algum dia mesmo, eu não sou melhor que meus pais, tira logo a minha vida, isso aqui tá muito estranho, não quero mais isso pra mim não. Só que, queridos, enquanto ele estava nisso, a palavra vai nos dizer que ele então se deitou, né, debaixo dessa moita aqui de zimbro, e ele dormiu. E quando ele dormiu, queridos, um anjo tocou ele e disse, coma e beba. Então ele acordou, ele se levantou, comeu, né, e a palavra vai nos dizer que ele se deitou outra vez. E logo depois, outro anjo veio, tocou e disse, levante-se, coma, porque vai ser longa a tua caminhada. Escuta isso, segura firme aí, aperta o cinto para você não voar, porque é muito maravilhosa essa palavra, segura. Aí olha só, a palavra vai nos dizer, queridos, que então ele ficou ali, comeu e bebeu, né? Ele se alimentou o suficiente para viajar 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe, que era o monte de Deus. Ali ele entrou numa caverna onde ele passou a noite. E ali veio a palavra do Senhor para ele. Olha o que o Senhor falou para ele nessa ocasião aqui. Saia, ponha-se no monte diante do Senhor, pois o Senhor vai passar. O Senhor disse para ele, né? Queridos, e ali, enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, só que o Senhor veio em forma de tempestade, né? Diz a palavra aqui, era um vento tão forte que as pedras saíam do lugar. Queridos, não só isso, porque diz a palavra que o Senhor não estava no vento. Depois veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Veio um grande fogo, mas o Senhor não estava nesse fogo. E ouviu-se depois do fogo uma brisa suave. E nessa brisa suave, diz a palavra do Senhor aqui, que Elias ouviu um som. E esse som cobriu o seu manto, saiu, ele ficou assim na entrada da caverna. Escuta isso aqui. E uma voz lhe perguntou, a voz do Senhor, né? Perguntou assim para ele, por que você está aqui, Elias? Por que você está aqui, Elias? Queridos, e de novo ele respondeu, porque antes ele já tinha dado essa resposta ao Senhor, e que ele disse mais uma vez, eu tenho que trabalhar duramente para o Senhor, Deus dos exércitos, né? Mas o povo de Israel não cumpriu seu trato com o Senhor, derrubou seus altares, matou todos os profetas, e agora? Eu sou o único que sobrou, e agora? Por isso que eu estou fugindo, por isso que eu não quero mais saber disso, me mata também.
tentando justificar, porque agora há pouco ele havia pedido a morte para o Senhor, né? Então, querido, sabe como é que termina isso? O Senhor então disse para ele: você vai voltar para a entrada de Damasco e eu vou dizer o que você vai fazer. Pegue o óleo, quando você chegar lá, você vai ungir Azael, rei da Síria. Depois disso, você vai derramar o óleo sobre a cabeça de Jeú e ele vai ser o novo rei de Israel. E depois você vai ungir a cabeça de Eliseu. Tá aqui Eliseu que eu falei pra você agora. Você vai ungir a cabeça de Eliseu, porque Eliseu, ele vai substituir o teu lugar, ele vai tomar teu lugar como profeta. Falou aqui pra ele. E ali, queridos, a palavra vai nos dizer então que ele fez tudo conforme o Senhor havia falado, né? Diz aqui a palavra do Senhor. Saiu, encontrou, inclusive Eliseu, foi o primeiro, né? Diz aqui a palavra que ele encontrou. E ali, queridos, nessa ocasião, como que finalizou todas as coisas? Ele chegou para Eliseu. Nessa ocasião aqui, ele estava num campo arando ali, aparelhando os bois, né? Elias o alcançou, já tirou sua capa, diz a palavra aqui, queridos, e colocou sobre os ombros de Eliseu. E Eliseu deixou bois, deixou tudo para trás e falou o seguinte: só me deixa aí dar um beijo na minha mãe, beijar o meu pai, se despedir deles que eu vou com você. E ali, queridos, a palavra vai nos dizer que Elias falou: vai e depois volte. E olha só, Eliseu voltou, queimou seus 2 bois que tinha ali, né? Partiu, matou, usou a madeira ali para fazer, para queimar, né, os bois ali. Queridos, assou a carne, ele distribuiu para todos os trabalhadores que estavam ali com ele e logo depois seguiu o profeta Elias. Olha que poderoso, tem muita coisa acontecendo aqui. Já vamos finalizar capítulo 20 agora, que vai para um outro contexto. Aqui parou, né, em Eliseu. E agora nós vamos entrar no capítulo 20, que é o último capítulo hoje do nosso devocional. A história de Eliseu vai dar uma freada aqui, ok? Você entendeu, né? Eliseu então já tá aqui com o profeta Elias. E daqui a pouco nós vamos ver coisas mais maravilhosas ainda acontecendo nos capítulos a seguir. Capítulo 20 então, e terminamos. Veja bem, uma coisa curiosa passou a acontecer aqui. Você até aqui estava sabendo que Acabe, ele realmente estava adorando a outros deuses, sim ou não? Adorando a outros deuses, né? Não somente ele, como todo o povo, ninguém estava dando muita bola para o Senhor. Aí, queridos, nessa ocasião aqui, o rei da Síria, o nome dele era Ben-Hadad, ele reuniu todo o seu exército, juntou 32 reis aliados ali a ele, pegou os carros de guerra, começou a cercar a cidade de Samaria, enviou ali mensageiros para o rei Acabe e falou o seguinte para ele: olha, eu só quero te dar um aviso. Toda a tua prata, teu ouro, teus filhos, tuas esposas vão ser tudo meu. É só isso aí que eu tenho para te falar. Curto e direto, falou assim para ele, mandou o mensageiro dizer. Queridos, e nessa ocasião o rei Acabe respondeu o seguinte: está bem, ó rei, está bem, meu senhor, tudo que eu tenho é teu. Só que, queridos, numa segunda oportunidade, o rei Ben-Hadad, né, o rei da Síria, mandou novamente mensageiros para ele e falou o seguinte: ó, tem mais uma coisa que eu quero te dizer, não somente a tua prata e o teu ouro, mas eu também enviarei por estas horas amanhã, homens, eles vão entrar no teu palácio, nas casas de todas as pessoas, e eles vão sair pegando tudo de valor. Já tô te avisando logo. Mas aí nessa ocasião aqui, queridos, Acabe foi aos conselheiros, né, aos anciãos ali da época, buscar conselho com eles. E ele contou o que tinha acontecido, falou que já tinha acordado dele levar a prata, o ouro dele, as suas mulheres e filhos. Mas ali os anciãos falaram o seguinte: olha, não dê atenção a ele, não entregue nada. Então ele respondeu aos mensageiros, mandou os mensageiros de volta ao rei Ben-Hadad: ó, fala o seguinte pro rei: a minha prata, o meu ouro, os meus filhos, as minhas esposas, tudo bem ele vir e pegar, mas quanto a vir entrar na casa do povo e querer saquear também tudo que eles têm, isso eu não concordo. Queridos, e por conta dessa discordância aqui de Acabe, o que acabou acontecendo? Isso incitou a ira do rei, claro. Então o rei começou a preparar o seu exército, diz a palavra aqui, queridos, e começou a preparar os seus guerreiros e falou: vamos embora pra batalha, é isso que nós vamos fazer, vamos pra guerra, né? Só que, queridos, a palavra vai nos dizer que nesse meio tempo, enquanto eles se preparavam para atacar, veio um profeta Acabe, um profeta da parte do Senhor, e disse o seguinte para ele: você tá vendo esse exército inimigo enorme? Porque eram muitos, queridos, eram muitos contra eles. E ali ele disse: hoje mesmo eu vou entregá-los nas tuas mãos. Assim finalmente você saberá quem eu sou, que eu sou o Senhor. Ali, queridos, Acabe então pergunta: mas quem é que vai fazer isso? Como é que nós poderemos vencer, né?
E o profeta respondeu: os jovens soldados que vêm das províncias o farão. Depois, o que eu faço então? Eu devo atacar primeiro? E o Senhor disse: sim, é isso que você deve fazer. Queridos, então, a palavra vai nos dizer que o profeta Acabe convocou todos os jovens, né, das províncias. Eram 230 homens. E em seguida reuniu o restante dos israelitas, que dava um total de 7.000. O que eles fizeram? Prepararam tudo por volta de meio-dia, enquanto Ben-Hadad estava ali bebendo, né, se embriagando, viu? Diz a palavra dessa forma, se embriagando ali. E o que ele fez? Mandou os seus primeiros soldados irem à cidade. Acabe mandou nessa ocasião. Quando os jovens estavam se aproximando, os sentinelas de Ben-Hadad eram tipo informantes que estavam ali já de olho, né? Falaram pra ele: olha, tem alguns soldados que estão vindo, né? Alguns soldados lá de Acabe. E ali o que o rei deu ordem pra ele? Falou o seguinte: ó, peguem esses soldados, estejam eles em missão de paz ou de guerra, peguem eles vivos, queridos. Só que a palavra vai nos dizer que esses soldados partiram em combate contra eles, venceram esses adversários. Queridos, venceram todo o povo ali. A palavra vai nos dizer que ele matou cada um seu adversário e que o restante acabou fugindo de medo. Inclusive, o próprio rei Ben-Hadad acabou conseguindo fugir. O rei Acabe ainda saiu, destruiu uma grande parte dos cavalos de guerra e tudo mais, os cavalos e os carros, né? E eles acabaram vencendo, exatamente como o Senhor falou. Mas escuta o que aconteceu. Então o profeta foi enviado mais uma vez ao rei Acabe. E nessa ocasião ele disse o seguinte: pode se preparar, que daqui a um ano eles vão voltar para vir contra vocês novamente, para guerrear. E a palavra diz exatamente isso, queridos, que passado esse um ano, eles voltaram. E ele já estava armando um plano dizendo o seguinte, mais ou menos para que você entenda. Sabe por que eles nos venceram? Falando com o rei da Síria. Eles nos venceram porque o Deus deles é Deus dos montes. Mas com toda certeza, se nós formos contra eles numa planície, nós vamos vencer. Olha só, subestimando, né, o poder do Senhor. Queridos, eu acho lindo como o Senhor faz. Sabe por quê? Porque nessa ocasião eles prepararam, né, eles estavam realmente convictos que agora iriam derrotar Acabe e o seu exército aqui nessa ocasião, os israelitas, né? Só que, queridos, no ano seguinte, quando eles foram, né, a palavra vai nos dizer que enquanto eles estavam ali, o exército de Israel, que eram comparados a dois grupos pequenos, porque o deles eram muitos, cobriam todo o campo, diz a palavra, né? Eles saíram contra eles, queridos, e a palavra vai nos dizer que eles venceram, porque eles pensaram, né? Eles pensaram que venceria, mas diz aqui, então o homem de Deus foi ao rei de Israel e levou a seguinte mensagem: visto que os sírios pensam que o Senhor é um Deus dos montes e não das planícies, eu vou ajudar vocês a derrotar este vasto exército e você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Então o que o Senhor disse para ele? Mata todo mundo. O Senhor falou que ia dar vitória, que era para matar todo mundo, tá bom? Só para você entender agora onde eu quero chegar. Ok, então eles ficaram acampados um de frente pro outro durante 7 dias. No 7º dia, queridos, eles atacaram. A palavra vai nos dizer que eles venceram. Não só venceram, como teve uma outra ocasião que aconteceu. Teve um muro que caiu, queridos, que matou outros 27.000. Olha como é que Deus faz as coisas. Pois é, e um restante conseguiu ainda fugir, acabou se escondendo. Inclusive, o rei Ben-Hadad, ele acabou conseguindo fugir e se esconder. Agora deixa eu te falar qual foi a sugestão dos oficiais do rei. Nós já vamos acabar o capítulo 20. Olha que história. Os oficiais dele disseram o seguinte: Senhor, eu tenho ouvido dizer que o rei de Israel, eles são misericordiosos. Então faz o seguinte, se veste de pano de saco, né? Nós vamos até o rei, a gente coloca cordas no nosso pescoço, vamos até o rei. Quem sabe ele não deixa você viver. Olha o que ele sugeriu. Quem sabe ele não deixa você viver. Ok, aí o que aconteceu? Eles foram então a Israel vestidos de pano de saco ali com esse disfarce, viu, queridos? Só para que você entenda, era um disfarce. Foi ali então, chegou para o rei, né? Mandou ali a mensagem para o rei. E ali o rei respondeu: ele ainda está vivo? Ele é meu irmão, Ben-Hadad é meu irmão, vão buscar o meu irmão. Acabe disse isso, né? Então ele subiu no carro dele, começaram a conversar e Ben-Hadad já falou assim para Acabe: olha, eu vou devolver as cidades que meu pai tomou do seu pai, eu vou estabelecer postos de comércio em Damasco, como seu pai fez em Samaria. E ali Acabe falou: tudo bem, vamos fazer esse tratado mesmo, vamos deixar com que tudo fique bem, né? Fizeram um tratado e Acabe deixou ele ir embora. E aqui, queridos, a palavra vai nos dizer que não foi o que o Senhor mandou ele fazer. Você tá entendendo? Então vamos lá. Então o que acabou acontecendo?
Nesse meio tempo, o Senhor levantou um outro homem, um homem que ele era discípulo dos profetas, e mandou esse homem ir até Acabe. Aí ele pediu para uma pessoa dar um soco nele, um golpe nele, para ele ficar meio que ferido mesmo. A pessoa não quis dar. E ali, querido, ele falou assim, ó, só porque você não obedeceu o que eu disse, quando você sair aqui, um leão vai te devorar e você vai morrer. E aconteceu. E aconteceu com essa pessoa, só porque a pessoa não quis dar um golpe no profeta. Aí passou do tempo, ele foi lá e pediu para outra pessoa dar um golpe no profeta de novo, nesse homem que ia encontrar o rei Acabe. Aí essa pessoa deu. Então, com esse golpe, ele colocou uma faixa, foi pro meio do deserto onde o rei ia passar para poder encontrar o rei. E ele era uma estratégia, tá entendendo? Era uma estratégia. Aí ele foi encontrar o rei. Aí nessa ocasião, quando o rei estava passando, ele gritou, esse profeta gritou e falou o seguinte: Senhor, eu estava no campo de batalha, um homem me trouxe, pediu para eu poder ficar vigiando, porque se ele escapasse, eu que deveria morrer no lugar dele. E ali, sabe o que aconteceu, meu senhor? Enquanto eu estava um pouco ocupado e distraído, esse prisioneiro desapareceu. Quem que ele estava fazendo menção nessa história? Do próprio rei Ben-Hadad, né? Porque o rei Acabe tinha a obrigação de cuidar da vida do outro, ou seja, de dar fim. Ele não cuidou, deixou ele escapar. Aí olha o que o rei Acabe respondeu para o profeta. Bem, nesse caso a culpa é sua. Você terá de pagar. Queridos, muito cuidado com o que a gente diz, porque aqui eu quero te dizer, ele acabou engolindo do seu próprio veneno, viu? Olha o que aconteceu aqui pra gente acabar mesmo, já versículo 41. Esse homem, que era o profeta, então arrancou a faixa dele, né? A faixa que estava cobrindo os seus olhos. Ali o rei Acabe reconheceu que ele era o profeta, e ali o profeta falou pra ele: assim diz o Senhor, já que você soltou o homem que eu mandei que morresse, agora você deve morrer no lugar dele. E o seu povo vai morrer no lugar do povo dele. Queridos, e a palavra nos diz que ele foi embora para casa, aborrecido e irritado. Tudo isso no nosso devocional de hoje. Rapaz, quanto isso. Gente, olha... Coração hoje bateu forte. Eu espero que você tenha recebido tudo aí também de onde você está, tá bom? Sigamos firme. Amanhã estamos juntos para seguir esse nosso propósito de fazer do ano de 2021 o melhor ano da nossa vida. Tem muito mais para acontecer. Vamos juntos, tá bom? Eu te encorajo, você me encoraje. E nós vamos desfrutar e viver, ó, o melhor dessa terra que está reservado para nós, tá bom? Um grande abraço para você. Tchau, tchau.